Olá, bom dia, povo de Deus, amigos, irmãos, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez, mais uma manhã para compartilharmos aqui verdades sagradas, cartas de Deus ao seu coração, gotas de graça do poço do amor de Deus às nossas vidas. Meu Deus do céu, que bênção, como é bom estar aqui, como é bom compartilhar com vocês, como é bom estar pensando, refletindo, consciente acerca do amor de Deus. Ontem nós falamos aqui uma palavra muito poderosa, muito forte, irmãos. Esta deve ser uma palavra que você precisa viver ela todos os dias, né? Que é estar consciente do amor de Deus, estar convicto do amor de Deus. E esse é o segredo para você viver uma vida plena. O segredo para viver uma vida plena, vitoriosa, não é a sua performance em primeiro lugar, não é o seu potencial como ser humano em primeiro lugar, mas em primeiro lugar é você ter convicção e consciência do grande amor de Deus, tá? E a partir daí, claro, o potencial de Deus em você, ele se manifesta. Como está escrito lá em Efésios, né? Que nem o olho é o melhor. O Senhor, ele diz assim que aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, aquilo que ele tem preparado. Mas também ele diz, na palavra dele, ontem nós falamos lá em Efésios 3,19, né? Nós falamos lá acerca de para estar cheio da plenitude de Deus, de fato é conhecendo ao Senhor. Mas lá em Efésios, no versículo adiante, o versículo 20, que de fato o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E de fato, para que Deus de fato manifeste e realize na nossa vida, além daquilo que pensamos ou pedimos, infinitamente mais daquilo que você já imaginou, é você estar convicto e consciente do grande amor de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe mesmo. Eu quero hoje, lá para o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, eu quero compartilhar com você o versículo 11, a carta aqui de Deus para nós. Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Prosperará naquilo que a enviei. O que nós observamos aqui na palavra de Deus? Observamos que de fato Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus, ele sempre se lembra de você. Deus se lembra de tudo aquilo que você disse em fé. Guarde isso aqui, guarde essa frase. Deus se lembra de tudo aquilo que você declarou em fé. Por isso eu desafio você a declarar em fé a palavra de Deus. Nós sempre motivamos, encorajamos as pessoas a fazerem declarações da palavra de Deus, a confessarem as promessas, né? Confessarem as promessas de Deus, as palavras de Deus. E quando você confessa as promessas de Deus, é exatamente isso que acontece. Deus, ele não se esquece da sua palavra, tá? Ele não se esquece. A Escritura também fala que ele é aquele que vela pela sua palavra para cumprir. Então eu quero que você, aí no seu coração, cria essa expectativa de que tudo aquilo que você falar em fé, Deus se lembrará. Amém? Deus se lembrará. Então, como está dizendo aqui, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus está dizendo, ela não voltará para mim vazia. Percebe que tudo, outro dia eu comentei aqui também, que tudo começa em Deus e termina em Deus. Então, olha só, a palavra saiu de Deus, saiu da boca de Deus, e aí passa por nós, quer dizer, você confessa ela, você declara ela, você crer nela, e aí ela volta para Deus, quer dizer, e aí o milagre acontece. Aí é como a chuva, tem o outro contexto lá, diz assim que assim como a chuva que cai, deixa eu ler aqui com você,
Olha só, versículo 10 diz assim: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei ou designei. Percebe? Então está dizendo que assim como a chuva para lá não torna. Então isso aqui é uma metáfora. Deus está usando aqui a questão da chuva exatamente para nos esclarecer. Como é que funciona a chuva? A chuva vem, ela cai na terra, ela desce, ela vem de cima, cai na terra e ela rega a terra. E para lá ela não torna sem antes ela cumprir o propósito pela qual ela foi enviada, que é regar a terra e produzir fruto e dar semente ao semeador e pão, alimento ao faminto. E assim será a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, não, que sair da minha boca não voltará vazia, mas antes cumprirá o que eu designei. Ou melhor, vai trazer crescimento na sua vida, vai trazer frutificação na sua vida. Quando você confessa a palavra de Deus, ela vai trazer crescimento, frutificação, ela vai te dar semente para você semear, porque a palavra é uma semente, né? E pão ao que come. Outro dia nós falamos aqui sobre Jesus é o pão da vida, né? Jesus, ele é o pão que nos alimenta. Então a palavra é esse pão. Jesus é o verbo, né? Então a palavra é esse pão que nos alimenta. A palavra de fato nos sustenta. Então eu quero encorajar você nessa manhã. Eu não quero delongar nessa nosso compartilhar hoje. Por isso eu quero encorajar você a confessar a palavra, declarar a palavra, porque Deus não se esquece. Deus não esquece daquele que confessa em fé a sua palavra, tá? Deus sempre vai lembrar daquilo que você disse em fé. Amém? Olha só, lá no livro de Números 23, 19, a carta de Deus para nós aqui, fala o seguinte, que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele diz, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Porventura eu prometeria e não realizaria, né? Prometeria, falaria, não cumpriria, prometeria e não realizaria. Percebe? Então Deus está dizendo que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então ele diz que aquilo que ele falou, ele garante, né? Eu garanto, você lembra dessa, né? Então ele está dizendo que garante, Deus ele garante a sua palavra. Então, e Jesus também diz lá nos evangelhos, o Senhor Jesus ele fala assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então está aí o segredo, meus irmãos, é a palavra, confessar a palavra, declarar a palavra, né? Medita na palavra, como os kids, né? Tem aquela musiquinha dos kids lá, né? Leia a palavra, medita na palavra, fala a palavra. Então confesse a palavra de Deus, confesse nesse dia em o nome de Jesus. Só lembrando a você que tem duas histórias. Uma história que uma pessoa estava enferma, um problema de saúde, e ela então confessou a palavra de Deus, né? Era um problema na pele, e confessou a palavra de Deus e aparentemente nada aconteceu. E alguns dias depois, essa pessoa, o que ela fez? De repente ela foi olhar e não estava lá mais a doença. E aí Deus trouxe no coração dela exatamente essa palavra: eu sempre vou lembrar daqueles que declaram em fé, tá? Daqueles que declaram em fé. Então eu quero desafiar você a crer nesse dia, a crer, a confessar em fé. Eu não sei que situação você está vivendo. Aliás, talvez você que está aí, você diz assim, Macedo, eu já tenho orado, eu tenho pedido a Deus, mas nada tem acontecido. Aparentemente parece que a situação tem piorado cada vez mais. Eu quero te dizer, não. Deus, ele se lembra daquele que declara em fé, daquele que confessa a fé. Deus se lembra daquele que crê nele, daquele que depende dele, ok? Às vezes a coisa não acontece na hora, porque o relógio de Deus não é o nosso relógio. O relógio de Deus é diferente do nosso. O nosso é o cronos, cronológico. O de Deus é o kairos, né? O tempo de Deus é onde a gente precisa acertar
o nosso relógio pelo relógio de Deus, né? Ok? E aí você vai sim viver e fluir nessa vida de Deus, confessando a palavra e desfrutando dos milagres e das bênçãos do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, guarde isso aí, ó. Tudo aquilo que Deus, ou melhor, tudo aquilo que você falar em fé, Deus se lembra, tá bom? Então, você tem orado, Deus tem ouvido suas orações. A Escritura fala que Daniel orou durante 21 dias. E aí, no final dos 21 dias, ou melhor, 40 dias, perdão. 40 dias. E no final dos 40 dias, Desculpa aí, alguém ligando aqui. No final dos 40 dias, o que aconteceu? O anjo veio. E aí falou que desde o primeiro dia Deus tinha ouvido a oração dele. Percebe? Então eu quero te dizer que uma confissão de fé, uma declaração de fé, Deus escuta. Amém? Eu quero orar com você, né? Eu quero clamar a Deus nessa hora com você, em nome de Jesus. Vamos. Tá ligando. Meu Deus do céu, vamos orar. Amém. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que de fato haja essa perspectiva, essa expectativa no nosso coração, de que o Senhor, ó Deus, é aquele que se lembra. O Senhor não esquece da sua palavra. O Senhor tem um compromisso com a tua palavra. O Senhor mesmo disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Ó Deus, em o nome de Jesus. Ó Deus, a minha oração junto com esta pessoa, Pai, é que a cada dia possamos confessar em fé, possamos declarar em fé a tua palavra e desfrutar do melhor dessa terra, desfrutar das bênçãos do Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor planejou, porque como está escrito, Pai, que assim como a tua palavra, ó Deus, a tua palavra, ela, quando sai da tua boca para o Senhor, ela não torna sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi designada e enviada. Ó Deus, e a tua palavra, o propósito dela, Deus, é de fato cumprir através de nós a tua vontade. E eis aqui a vida desta pessoa, Deus, diante do Senhor, e que cumpra o teu propósito, que cumpra a tua vontade na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, é que nós te pedimos agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira, esse final de semana estarei fazendo uma viagem e resolvendo algumas questões, e na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais lives, com mais cartas de Deus ao seu coração, gotas de graça, tá bom? Na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente compartilhando verdades do coração de Deus. Grande abraço, um beijo no seu coração. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vai lá no YouTube, Videira Patrocínio, também assista, se inscreva e compartilhe em nome de Jesus. Grande abraço, fiquem todos com Deus.